Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje eu vou falar bastante a respeito das lógicas do comportamento de preços do contrato futuro no Ibovespa, em que muita gente opera como day trade. E o tema também vai fazer uma análise do comportamento do contrato futuro do Ibovespa no dia 30/4. Então esse é o principal referencial desse vídeo, o Ibovespa. O que aconteceu com o Ibovespa, por que ele teve tal comportamento, para a gente entender o que pode direcionar para as próximas semanas, ok? Então vamos lá, análise do comportamento do contrato futuro do Ibovespa no dia 30 de abril de 2026. Antes de continuar, eu quero falar um pouquinho sobre padrões de candle. Um deles é o Doji. Você tem estas figuras, pode ser simplesmente um risco, pode ter um corpo pequenininho e pavio para cima, pavio para baixo. Essa é a base de um doji. O doji é um candle ou vela que representa um momento de indecisão no mercado. Guarde essa palavra, indecisão. Ou seja, nessa representação, o preço de fechamento de um ativo será igual ao de abertura do mesmo, ou quase igual quando tem um pequeniníssimo corpo. Ele é representado por uma linha ou traço horizontal. Então, lembrando que doji, ele é indecisão ou até mesmo continuação. No dia... Por que eu falei primeiro que é um doji? Porque no dia 30 de abril de 2026, nós tivemos 25 dojis ao longo do dia. 25 dojis. E o dia foi um dia de alta, grande parte do dia. Eu vou depois explicar um pouquinho por que aconteceu essa alta no dia 30 de abril. Vocês podem ver a quantidade de dojis antes da abertura da bolsa. Depois, ao longo do dia, diversos dojis. E muitos deles resultaram em continuidade. A não ser esse aqui, por volta das 12 horas e 55 minutos, em que depois de uma pequena alta, o doji teve início uma baixa. Os demais representaram continuidade. Lembrando que doji é indecisão ou indefinição e, ao mesmo tempo, em muitas vezes, continuidade. Então vamos lá. Eu fiz uma marcação aqui no início desse gráfico. Essa linha tracejada representa 10 horas da manhã. Essa outra linha tracejada representa 5 da tarde. Então, qualquer operação de mini índice, mini dólar, seja lá o que for, mas principalmente do mini índice, antes das 10 horas, das 9 da manhã às 10 horas, especulação pura. Porque o contrato futuro do Ibovespa, ele acompanha aquilo que acontece com o próprio Ibovespa, que acontece com as 79 ações que são negociadas no índice Ibovespa. Então, se ainda não tem negociação, antes das 10 ainda não abriu o pregão da Bolsa, da B3, então é pura especulação. Ninguém tem certeza de para onde vai. E se o contrato futuro ele espelha o comportamento de Ibovespa, se você ainda não tem negociação nas ações, especulação pura. Tanto faz se sobe ou desce aqui, doideira, né? E a mesma coisa, depois que fecha o pregão das ações às 17 horas, até às 18h20, especulação pura, ok? Você não tem um mercado funcionando para as ações. Por isso que tem muita gente que gosta de operar após a abertura das 10 horas e para de operar no encerramento do pregão das ações. Mas aí é decisão de cada um. Mas é importante que vocês saibam. Aqui está a atual composição do Ibovespa. Como vocês podem ver, a Vale, essa gigante que está aqui como primeiro lugar, mas ela não é a empresa com maior peso no Ibovespa, não, é a Petrobras. Quando você soma as duas ações, a ordinária e a preferencial da Petrobras, somadas elas ultrapassam a Vale. Então as 5 maiores, Petrobras com 13,008 do Ibovespa, Vale com 11,015, Itaú Unibanco com 8,367, a Axia Energia com 5,14 e o Bradescão com 4,722. Essas 5 empresas juntas representam 41,55% do Ibovespa.
Ou seja, o que acontece com elas tem o poder de direcionar o Ibovespa. E aqui vocês podem pausar o vídeo. Eu mostro a composição por peso do Ibovespa, cada ação. Por exemplo, aqui a VEG, ela representa 2,558% do Ibovespa. É razoável, mas não é nada assim tão relevante. A Rumo representa só 0,737%. A Motiva só 0,615. São alguns exemplos. Vocês podem pausar o vídeo para ver o que eu estou falando. A Hypera representa 0,278. Cada uma tem seu peso. A Minerva representa só 0,066. E quando, voltando a essa tela, mesmo que uma Minerva tivesse uma valorização de 10% no dia, por ela representar apenas 0,066, o impacto no Ibovespa é muito pequeno, ok? Diferente de quando uma Vale, uma Petrobras, um Itaú tem 4, 5% de valorização. Aí sim impacta grandemente. E aí só um recorte aqui, eu coloquei 20 e poucas ações no dia 20, nesse gráfico indicando aqui quase todas elas em verde, né? Então tem um pouco mais de 20 ações, a maior parte delas em verde, e a gente vê aqui a Irani em queda e a Suzano em queda. Mas por que essas duas em queda se o dia foi quase que totalmente positivo para as empresas do Ibovespa? É simples. Grande parte do faturamento da Irani e da Suzano é exportação. O dólar em queda reduz o faturamento das empresas, né? Bom, no dia 30 de abril, o Ibovespa encerrou uma sessão de recuperação com alta de 1,39, atingindo 187.317 pontos. Apesar do resultado positivo do dia, o índice fechou abril praticamente estável, com uma leve queda de 0,08, após uma segunda quinzena marcada por realizações de lucros, tendo recuado de máximas próximas a 200 mil pontos. E por que teve esse recuo agora em abril? É simples, a guerra. A insana guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã. Detalhe, Estados Unidos está passando uma vergonha enorme, está perdendo a guerra. Que coisa maluca, nunca pensei que isso iria acontecer. E o mapa do calor, ou panorama do calor. O mercado mostrou um tom de recuperação, mas com cautela após 6 pregões de baixa. O fluxo estrangeiro e a busca por oportunidade após a queda recente impulsionaram o índice. Mas, na verdade, o que fez a bolsa subir no dia 30 de abril foi a queda que aconteceu, queda muito brusca no preço do barril de petróleo, que aconteceu por volta das 20 horas do dia anterior. A gente vai ver isso já já no gráfico do petróleo. Destaques de alta, ações cíclicas e setores ligados ao consumo. Por que setores ligados ao consumo? Porque teve uma pequena redução da Selic, né? Mesmo que tenha sido pequenininha, mas isso anima um pouco o mercado aí, ok? Destaque de baixa, ações de commodities, petróleo, natural. Se a Petrobras, o principal produto dela é petróleo, o petróleo caiu esses dias, é natural, esses dias que eu digo, do dia 29 para o dia 30, tá? Porque dia 27, 28 teve grande alta. Então, natural que fosse um destaque negativo. Setor financeiro, bancos tiveram desempenho misto, parte dos bancos com valorização, parte neutra e parte com desvalorização. O que influenciou o calor, esse mapa do calor? Recuperação técnica após testar níveis de suporte, o mercado acionou compras. Na verdade, essa análise não é bem isso, não. O que impulsionou essa alta foi a queda nos preços do barril de petróleo, verificadas no dia 29 de abril, por volta das 20 horas, ok? Juros de longo prazo, tem uma projeção de juros reais mais baixos, isso também ajudou um pouco aquelas que são empresas cíclicas, ajudou um pouco o varejo. Cenário externo, o mercado se manteve seletivo, com atenção à inflação e ao Federal Reserve, enquanto o Brasil, a muralha de resistência técnica, perto de 190 mil pontos, limita euforias. Então, um resumo aí do que aconteceu no Ibovespa, que fechou o mês com 187.317 pontos.
abriu uma pequena queda de 0,08, no ano tem uma valorização de 16,26%, apesar da guerra, tem essa alta no ano, né? O dólar fechou com uma queda de 1%, cotada a 4,95. Isso aqui é incrível, né? Tem muita gente que defende investimento no exterior. Eu tenho estudos que eu faço desde 1994 até agora. Só para vocês terem uma ideia, se um brasileiro tivesse colocado o valor do dólar, que era de 90 centavos em 1º de julho de 94, numa poupança, e ao mesmo tempo um norte-americano tivesse colocado $1 em título público americano, vocês acreditam que a poupança superou a rentabilidade do dólar? Então, no longo prazo, o dólar não tem se mostrado uma fortaleza contra perdas. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Se mostrou fraco. Tem se mostrado fraco, cada vez mais fraco. E o volume financeiro foi de 28 bilhões e 800 milhões de reais. E aqui a explicação do porquê o Ibovespa subiu no dia 30 de abril. Aqui eu tenho um gráfico para uma semana da cotação do petróleo Brent. Você pode ver aqui dia 27 em diante o petróleo começa a subir, dia 28 e no dia 29 uma lateralização, 28 uma lateralização, inicia 29 com essa grande alta, o petróleo ultrapassou $120 no barril. Aí de repente, às 20 horas do dia 29 de abril, olha a queda gigantesca em minutos do dia 29, por volta das 20 horas, entre 20 horas e 21 horas. Em minutos o petróleo caiu mais de $10. Abre o dia 30, tenta dar uma subidinha, mas recua de novo. Ficou abaixo de $110. E ao longo do dia acabou fechando por volta de 112, $111 o barril. Ok? Então, a alta no Ibovespa dia 30 foi devido a essa queda forte do dólar verificada na noite do dia 29 de abril. E aqui um resumo de algumas commodities aí. O Brent fechou o dia caindo 2,23, fora a queda que teve no dia anterior. O petróleo bruto caiu 3 pontos e assim outras. E mais uma coisa interessante, o dólar também registrou essa queda aqui no dia 30. Então, do dia 28 até o dia 29 teve alta, aí a partir do dia 30 tem essa queda forte, né? E essa informação é pesquisada no gráfico do DXY, que é a comparação do dólar com relação a essa cesta de moeda. Cada uma dessas moedas tem seu peso na comparação, sendo o maior delas o euro. Depois ien japonês, a libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e o franco suíço. E quando a gente compara o comportamento do preço do barril de petróleo com o comportamento do dólar lá em relação ao DXY, vocês podem reparar que tem uma correlação muito boa, né, entre petróleo e dólar recentemente. O petróleo subiu, o dólar subiu. O petróleo caiu, o dólar caiu, né? A variação de preço das ações do Ibovespa. Então, pegando as 79 ações que compõem o índice Ibovespa, no dia 30 de abril, isso já é um número fechado, apenas 4 ações tiveram baixas. Todo o resto tiveram altas, com a campeã do dia tendo sido a Hapvida, com mais de 5%. Seguida de Pão de Açúcar, com um pouco mais de 5%, CPFL e assim por diante. E agora, qual o impacto do comportamento de preço dessas ações do Ibovespa no índice? Como cada uma tem seu peso, mesmo a Vale tendo subido pouco comparado à Hapvida, ela representou 0,24% da alta do Ibovespa. E aqui você tem uma macrovisão, né? Você tem o peso das ações no Ibovespa, então a Vale representa 11,015% do índice,
e a Vale subiu 2,19%. Qual é o impacto disso no Ibovespa? O cálculo é simples. Você encontra, pega o número de participação de cada ação multiplicado pela sua variação no dia. Então, a Vale representou 0,24% do 1,4% de alta do Ibovespa. E assim cada uma das empresas, né? Vocês podem pausar o vídeo para ver isso. Tem empresa que representa tão pouco, por exemplo, a Edux, né, na área educacional, ela representa 2,07 do Ibovespa. Desculpa, ela representa 0,098 do Ibovespa, teve uma alta de 2,07, o que ajudou o Ibovespa a subir apenas 0,002. Então, empresas com pequena participação no índice, mesmo que tenham grandes altas, não representam quase nada. Perfeito? E aqui um resumo por segmento, né? Por segmento: academias, aço, agrícola, alimentos, bebidas, celulose, papel, construtoras, cosméticos, educacional, energia. Então, por exemplo, energia representa 14,35% do Ibovespa. Com as altas que teve, contribuiu para o aumento do Ibovespa em 0,3493. Financeiro representa 23%, com as altas que teve nas instituições financeiras, contribuiu com 0,24% para o aumento do Ibovespa. E assim cada uma delas, né? Tá aqui um resumo, o peso de cada segmento, sem demonstrar as empresas, apenas os segmentos, e o quanto contribuiu com o Ibovespa nessa data. Vocês estão vendo que dia 30 do 4, apenas as de celulose e papel tiveram queda. Sinal o índice teria subido um pouquinho mais, pouca coisa, né? Porque o peso delas no Ibovespa é pequeno, só 1,57. E aqui uma macrovisão da participação de cada segmento no Ibovespa. Ou seja, o que acontece com os preços das ações de energia, mais mercado financeiro, mais mineradora, mais petróleo, dita o que acontece com o índice, ok? E olhando esse gráfico por segmento, as empresas de energia que representam 14,359% do índice, como elas tiveram determinada alta, elas contribuíram para o aumento do Ibovespa no dia 30 do 4 em 0,35. Financeiro representa 23,642, pelas altas que as empresas do segmento tiveram, ajudou o índice a subir 0,24. As mineradoras representam 11,475% do Ibovespa, pelas altas que tiveram, contribuiu com quase 0,25%. E petróleo e combustíveis, que representa 17,031% do Ibovespa, contribuiu com um pouco menos de 1%. Então, o que acontece com esses quatro segmentos: energia, financeiro, mineradora e petróleo, impacta diretamente o que acontece com o Ibovespa. Então, essas somadas dá 66,5%. Então é isso, pessoal. Voltando o gráfico que mostra o pregão do dia, né? Antes da abertura das ações da Bolsa, especulação pura. Depois do fechamento das ações do pregão da Bolsa, especulação pura. E ao longo do dia, o Ibovespa, o contrato futuro do Ibovespa, do índice Ibovespa, ele espelha o que acontece com as ações. Então, day trade, lógico, a gente sabe que a análise técnica é super importante, mas é necessário ter em mente que a análise técnica sozinha não adianta, tem que ter o contexto, o que está acontecendo. O que está acontecendo? Aqui, antes da abertura do mercado, abriu com gap de alta, mas dava a impressão de que cairia, mas não tem como. O petróleo tinha caído fortemente à noite na véspera.
Não tem como o mercado não ter subido no dia 30. Então é a união de dois fatores, a análise técnica, mais fundamentos e o contexto, o que está acontecendo no mundo. Impossível no dia 30 o Ibovespa ter, o contrato futuro ter caído se as empresas de verdade que compõem o Ibovespa estavam subindo. Percebe? Por isso que antes da abertura do pregão das ações, especulação pura, e depois do fechamento, especulação pura. Não tem outra razão, né? Ok? Então, uma junção de conhecimento de análise gráfica ou técnica e também informações do que está acontecendo no mundo, o que é que impacta o mundo, as empresas, né? Barril de petróleo impacta direto, tanto faz na alta ou na baixa. Guerras, intrigas, questões políticas. Então, o operador de contrato futuro no day trade precisa ter esse tipo de informação. Não basta apenas dominar a análise técnica, ok? Era esse o recado para hoje aí, e obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo e abraços!